Hoje nós iremos estudar o Teorema do Valor Médio, pessoal. Então, iniciando o nosso estudo, nós temos que pensar, num primeiro momento, que para se aplicar o Teorema do Valor Médio, duas hipóteses devem ser satisfeitas. A primeira, a função deve ser contínua no intervalo fechado AB. A segunda hipótese, a função deve ser derivável no intervalo AB, ok? Então, para observarmos isso, o que nós vamos fazer agora será construir um gráfico, né? Então, na construção desse gráfico, nós iremos analisar alguns elementos. Colocando, então, o plano cartesiano aqui no papel, nós temos aqui o eixo X, o eixo Y, tá? E o intervalo, que é o eixo Y, um intervalo nos pontos AB. Ok. Então, o primeiro ponto, nós temos aqui o primeiro ponto A. Nós temos um Y f de A. Está aqui o primeiro ponto. O segundo ponto, o segundo ponto B, no caso, nós encontramos, então, um ponto f de B no eixo Y. Está aqui. Pensando nisso, né, vamos construir aqui uma função tá? Nesse intervalo, essa função ela tem esse comportamento, ela não tem bico, né? Ela não tem um intervalo aberto aqui, ela sai do ponto A e vai até o ponto B, ok? Beleza. Então, pensando nisso, pessoal, veja bem, a distância, se nós analisarmos aqui, nós temos a seguinte situação. Nós temos aqui, cruzando esses pontos aqui, vamos traçar aqui uma linha imaginária, ligando esses pontos com uma reta. Tá? Está aqui. A gente pode pensar também, ó, em ligar esse ponto aqui. Aqui nós encontramos, pessoal, um triângulo retângulo, ok? É importante que a gente lembre que o conceito de derivada, né? Então, a princípio, de uma maneira bastante simplória, o conceito de derivada é nada mais, nada menos do que a declividade, né, de uma reta ou o coeficiente angular, né, de uma reta. Pensando nisso, né, o coeficiente angular dessa reta aqui passando por esses dois pontos, eu vou chamar de θ, ok? Essa letrinha grega aqui, θ. Beleza? E notando que esse ângulo aqui, ele tem a mesma inclinação aqui, ó, então, o mesmo ângulo aqui, ó, certo? Em relação ao eixo X. Ok. O que mais que nós podemos perceber aqui? Bom, pessoal, esse ângulo aqui em relação a essa reta aqui, o que nós podemos perceber, pensando no triângulo retângulo, que
se a gente analisar aqui, ó, esse lado do triângulo, quem que é? O lado do triângulo é nada mais do que f de B menos f de A. Então, essa é a medida, esse é o lado do triângulo, né? Então, e esse lado aqui, quem que é? Esse lado aqui é nada mais, nada menos que B menos A. Ok, pensando assim, eu tenho um triângulo retângulo com ângulo θ, né? E quando eu tenho aqui, em relação ao ângulo θ, eu tenho o lado oposto a ele, que no caso é f de B menos f de A, né? Que no caso podemos chamar de cateto oposto, e nós temos o cateto adjacente. Pensando nisso, nós temos o quê? Nós temos então a tangente do ângulo θ, tá? Deixa eu colocar aqui. A tangente de θ é quem? Cateto oposto, que no caso é f de B menos f de A, dividido pelo cateto adjacente, que é B menos A. Olha só, pessoal, se esse ângulo aqui é o ângulo, é a tangente no caso, que é o ângulo de inclinação dessa reta, então podemos dizer o seguinte, que a derivada, um determinado aqui, ponto aqui, um ponto C, vamos chamar aqui, tá? É igual tangente de θ, a tangente desse ângulo. Logo, se θ é isso daqui, podemos dizer que a derivada da função num ponto C é f de B menos f de A sobre B menos A, ok? Pensando nisso, pessoal, nós temos então, né, destacar aqui, que essa é nada mais, nada menos do que a declividade de uma reta. Tá aqui. Ótimo. Vamos pensar, então, nessa condição. Se essa reta aqui, né, ela tem, né, um ângulo θ, e o ângulo θ, a tangente, né, desse ângulo, é calculado pelo cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, se nós traçarmos uma reta tangenciando a função f de x, essa função aqui, f de x, então nós teremos, ela terá a mesma inclinação. Então, se a gente traçar aqui, ó, uma reta tangenciando essa função com a mesma inclinação, será justamente, pessoal, a derivada num ponto C. Então, existe um ponto aqui, um ponto C entre A e B, que se nós calcularmos aqui, nós iremos encontrar uma reta que estará tangenciando justamente essa função nesse ponto. Então, vamos pensar assim, ó. Que essa reta, com o mesmo grau de inclinação que essa alaranjada, vou pegar aqui, ó. Vamos traçar
aqui. Então, nesse ponto, não ficou bem certinho, né? Mas a ideia é essa, tá? Poderia ter sido um pouquinho mais para cá, né? Mas a ideia é essa, que essa reta aqui vai estar passando pela função, por essa curva, né? Tangenciando um único ponto. E ela terá a mesma, né? O mesmo grau de inclinação aqui, onde esse grau de inclinação nada mais é do que f' de C, ou seja, a derivada, ok? Que terá o mesmo grau de inclinação do ângulo θ. Beleza? Então, o que nós podemos dizer é o seguinte, que satisfeitas as duas condições, né, o teorema do valor médio nos diz o quê? Que existe pelo menos um x igual a C entre o intervalo AB, tal que f' de C é igual a f de B menos f de A sobre B menos A, que no caso é nada mais do que a declividade de uma reta nesse ponto, ok? Então, continuando, pessoal. Pensando nisso, né, podemos encontrar também situações como essa, ó. Então, aqui nós temos, né, o eixo X, o eixo Y, né, nós temos aqui o intervalo AB, e nesse intervalo AB nós temos, no caso aqui, o ponto A, nós temos o f de A, então esse ponto aqui, ele é o par ordenado, né, o A, aqui no caso, né, vamos colocar aqui no canto, o ponto A, ele é quem? Ele é A, ele é formado por A e f de A. E o ponto B? O ponto B, vou colocar aqui também, ele é formado pelo ponto B, por B e f de B. Então, esse ponto aqui tem os pares ordenados, né? O ponto A tem o par ordenado A e f de A, e o ponto B, B e f de B, tá, pessoal? Ok. Então, aqui nesse intervalo, nós temos aqui, ó, uma função nesse comportamento, tá? E podemos encontrar não só uma reta tangenciando essa função nesse intervalo, mas podemos encontrar mais de uma também. Nesse caso aqui, eu coloquei um exemplo, onde nós encontramos aqui 3 retas tangenciando a função nesse intervalo, tá? Então, podemos ter um ou mais de um, né? Bom, pensando nisso, pessoal, o que a gente vai, o que nós iremos analisar é esse exemplo aqui. Então, no exemplo diz o seguinte, verifique-se, primeiro, a função é contínua no intervalo AB, no intervalo fechado AB. Segundo, se ela é derivável nesse intervalo AB. E após, aplique o teorema do valor médio e encontre o x igual a C para a função f de x igual a x² menos 2x no intervalo 0 e 3. Ok. Então, vamos pensar o seguinte. No primeiro momento, né, função é contínua nesse intervalo, no intervalo 0 e 3. Bom, pessoal, uma função polinomial, ela sempre será contínua, né? Então, por definição, a função polinomial, ela é contínua. 2, a segunda hipótese, ela é derivável nesse intervalo? Bom, toda função, né, polinomial é derivável, né? Então, aqui a gente derivando ela, a gente já encontra, né? Quem que não... a derivada de f de x igual a x² menos 2x, quem que é? Né? Nós sabemos que é 2x menos 2, não é isso?
Então ela satisfaz, né, essas duas hipóteses. Ela é contínua no intervalo e também é derivada, tá? Então agora o que nós vamos fazer é aplicar o teorema do valor médio. Então pensando nisso, pessoal, o que nós vamos fazer aqui? Num primeiro momento, né, nós vamos pegar aqui, vamos lembrar, né, que o teorema do valor médio diz o seguinte, que f, né, f' de C é igual a f de B menos f de A, tudo isso sobre B menos A. Ok, tá aí. Então, primeira coisa que eu vou ter que fazer é encontrar quem é f de B e quem é f de A. Lembrando, pessoal, vamos lembrar aqui que a função que nós temos aqui, que foi dada pelo exercício, é f de x igual a x² menos 2x, e que o intervalo fechado é 0 e 3, tá? Então, não podemos deixar de lembrar, né? Então, o que nós vamos fazer, ó? Quem é A e quem é B? O primeiro valor é o A, o segundo valor é o B. Então, o A é 0, o B é 3. Então, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos calcular aqui, né, o f de A. Então, o f de A, o A, no caso, né, o A é 0 e o B é 3, tá? Então, vou substituir aqui. Então, 0, né? Substituo aqui na função, né? Claro. Então, vai ficar f de 0 igual a 0 ao quadrado menos 2 vezes 0. Logo, o resultado disso é 0. Já encontrei o f de A. Agora eu vou encontrar o f de B, que no caso é 3. Então, vai ficar 3 ao quadrado menos 2 vezes 3. 3 ao quadrado é 9, menos 2 vezes 3 é menos 6, 9 menos 6 é 3. Tá aí. Ok? Então, agora eu vou encontrar quem f' de C igual a f de B menos f de A sobre B menos A. Então, eu vou fazer assim, ó. F' de C é igual. Quem é f de B? F de B é 3. Fica 3 menos f de A. No caso, f de A é 0. Sobre B, que é 3, menos A, que é 0. Bom, pessoal, 3 menos 0 é 3, 3 menos 0 é 3, 3 dividido por 3 é 1. Ok? Encontrei aqui, né, esse lado aqui. Agora, o que nós vamos ter que fazer agora? Nós vamos ter que pegar e derivar essa função, encontrar a derivada. Então, vamos fazer isso. Encontrando a derivada, né, da f de x, então nós temos aqui f de x igual a x² menos 2x, ok? Tá aí. E a sua derivada é, dá um tapinha no 2 e ele cai na frente multiplicando x, fica 2x menos, a derivada de x é 1, então 2 vezes 1 é 2. Daqui a derivada, né, encontramos. Ok. E agora? Agora nós vamos fazer o seguinte. Vamos pensar nessa ideia aqui, pessoal, ó. Vamos pensar nisso. Nós encontramos esse cara, e esse cara é quem? É 1, né? E encontramos f' de, né? F' de x. Então, a gente vai fazer o seguinte, no lugar do x, nós vamos substituir por c. Porque nós queremos encontrar um valor de x que seja igual a c,
que esteja no intervalo AB. Então vai ficar 2 que multiplica C menos 2. E aí nós vamos utilizar isso, ó, e jogar na igualdade. Então, quem que é f' de C para a função f de x, f de x igual a x ao quadrado menos 2x? É f' de C igual a 2C menos 2. Então, eu vou substituir, né? Então, vamos colocar aqui, eu vou repetir, ó, f' de C, né, é igual a f de B menos f de A. Já está ali, mas eu vou colocar novamente aqui para você visualizar melhor aí. Então, quem que é o f' de C, pessoal? Vamos colocar ele aqui embaixo. O f' de C é 2C menos 2, que é igual... Quem é f de B menos f de A sobre B menos A? Nós encontramos aqui, ó, é 1. E agora eu resolvo e encontro o ponto C, que no caso é igual a x. Então, esse menos 2 passa para lá, então fica 2C igual a... O menos 2 passa positivo, 1 mais 2, 3. C é igual a 3 sobre 2. Está aqui. Esse é o ponto C que está no intervalo AB. Está aqui, esse é o ponto. Será que procede, pessoal? Vamos fazer o seguinte. Vamos aqui, como que se diz? Vamos desenhar esse gráfico e verificar, né, se realmente é isso mesmo, ok? Então vamos lá. Desenhando o gráfico aqui, então vamos colocar o plano aqui. Tá aqui o plano. Aqui o gráfico. O eixo X e o eixo Y. Aqui é a origem. E aqui nós temos aí